bom dia. A gente vai começar agora a nossa terceira aula de cilindros dentro de geometria espacial. Precisamente, a gente vai trabalhar hoje volumes, só que a gente vai trabalhar volumes através de exercícios. E é a segunda bateria de exercícios que a gente faz sobre esse sólido. Vamos ao enunciado, questão número 5. Antecipo escrevendo solução aqui para vocês, tá? Calcular o volume e a área total do cilindro circunscrito a um prisma quadrangular regular, cujas arestas lateral e da base medem respectivamente 10 e 6 centímetros. Ok, então ele quer saber o volume, mas também a área total do cilindro. Então vou escrever, volume V do cilindro vale, interrogação, e a área total AT do cilindro, mede quanto? Interrogação também. Só que o cilindro não é qualquer cilindro. É um cilindro que está circunscrito, circunscrevendo o prisma. Então o cilindro ele está contornando, ele está por fora em relação ao prisma. Ou, de outra forma, que o prisma está interno, inscrito no cilindro. Olha aqui a figura, por favor. Você tem a base circular do cilindro, em destaque de laranja para vocês. E você tem dentro desse cilindro a base quadrangular do prisma. Se um está inscrito ou se um está circunscrito ao outro, o que tem que acontecer naturalmente? Os vértices do prisma têm que estar obrigatoriamente posicionados sobre a circunferência da base do cilindro. A mesma coisa lá embaixo, ó. Esse vértice aqui, esse vértice aqui, esse vértice aqui e esse aqui também do prisma está posicionado exatamente sobre a circunferência da base do cilindro. Show de bola. Outra informação importante. Ele te falou que o prisma ele é quadrangular regular. Se ele é quadrangular regular, não é uma figura com 4 lados quaisquer, tá? Ou qualquer figura. É precisamente uma figura quadrada, porque a única figura quadrangular regular que a gente conhece é o nosso velho conhecido quadrado. Então, se é quadrado, esse lado, esse lado, esse lado e esse lado da base do prisma é um quadrado. Tem que ser tudo igual. Naturalmente, internamente a essa base, apenas ângulos retos, ângulos de 90 graus. Show de bola. É óbvio que vale para cima também. Uma outra informação importante. Se ele te fala que o prisma é regular, em regra, você pode subentender, porque isso está implícito, ele está te falando de forma indireta que o prisma também ele é reto. Se ele é reto, a aresta lateral do prisma forma com o plano da base um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, sempre que ele te falar que o prisma é regular, você pode partir do princípio, você pode pressupor que ele é um prisma reto também. Ok. Agora, olha que interessante em relação às bases, tanto do prisma quanto do cilindro. A superfície da base do cilindro é a mesma superfície da base quadrada do prisma. Então quer dizer que eles estão no mesmo nível, na mesma superfície. A mesma coisa lá embaixo. Ó. O plano da base do cilindro é o mesmo plano da base do prisma. Então quer dizer que a altura de um é a altura do outro. Então se fosse para eu calcular a altura, por exemplo, do cilindro, eu descubro naturalmente que é a mesma altura H do prisma. Ambas as alturas são as mesmas. Show de bola. Agora a gente vai para essa linha de baixo ali, que é a continuidade do enunciado. Ele falou que as arestas lateral e da base medem respectivamente 10 centímetros e 6 centímetros. Então a aresta lateral mede 10. Gente, a aresta, óbvio que é a aresta do prisma. Por quê? Porque o cilindro não possui aresta. O cilindro possui geratriz, tá? Então, a aresta lateral do prisma mede 10. Gente, a aresta lateral do prisma é a própria altura do prisma, 10, no caso, centímetro. Vou deixar para colocar a unidade centímetro só no final do desenvolvimento. E ele te falou também que a aresta da base mede 6.
Gente, a distância aqui ó, de um vértice para o outro, do lado desse quadrado, mede 6. Obviamente que aqui também vai medir 6, aqui também vai medir 6 e aqui também vai medir 6. Prontinho, todas as informações que a gente podia tirar do texto, do enunciado, a gente já tirou. Agora a gente vai começar a trabalhar, desenvolver essas informações. Eu vou começar a desenvolver o volume do cilindro, que é o que ele pediu. Como é que se calcula o volume de um cilindro? O volume de um cilindro se calcula da mesma forma que o volume de um prisma. Pega-se a área da base do prisma e multiplica pela altura do prisma. Só que do cilindro é a área da base do cilindro, multiplicado pela altura do cilindro. Gente, a base do cilindro é um círculo, e círculo você calcula a área como πr ao quadrado, e multiplico pela altura h. Show de bola. O π deixo por enquanto apenas indicado, não preciso de trocar nesse momento por 3,14. O r é o raio da base do cilindro, tá? Que eu não sei por enquanto. Então, πr ao quadrado vezes a altura h. A altura h a gente já sabe que mede 10. Então, a gente tem que o volume do cilindro vai ser exatamente igual a quanto? 10 πr ao quadrado. Colocando apenas na ordem aqui, ó, 10 πr ao quadrado. Vou chamar essa formulazinha aqui de asterisco de estrela, porque depois eu vou ter que voltar nela. Por quê? Porque eu só consigo desenvolver ou calcular o volume do cilindro se eu souber quem é o r ao quadrado ou o r. Então, vou ter que buscar esse r a partir de agora. Para isso, eu vou fazer a seguinte demarcação aqui para vocês. Eu quero que vocês observem estes 4 vértices da base quadrada aqui. Os 4 vértices da base quadrada. Vou chamar aqui de vértice A, vou chamar aqui de vértice B, vértice C e vértice D. Show de bola. Esses vértices são os vértices do quadrado. Então, eu quero que vocês prestem atenção no quadrado ABCD. Gente, se eu demarcar a diagonal da base quadrada, eu poderia, por exemplo, sair do vértice A, passar pelo interior do quadrado e chegar até o vértice C, passando obrigatoriamente pelo centro da base quadrada. Agora, tem um detalhe que é o seguinte, o que eu acabei de fazer ali? Eu tracei a diagonal da base quadrada, então eu acabei de escrever a distância que vai de A até C. Isso significa que é a diagonal do quadrado ABCD. Só que, como que se calcula a diagonal de qualquer quadrado? A diagonal de um quadrado, você pega o lado desse quadrado e multiplica por raiz de 2. Só que o lado do quadrado, ele te falou que mede 6. Então, é 6 raiz de 2. Então, está aqui, ó, a distância que vai de A até C mede 6 raiz de 2. Tranquilo? Entendi isso aqui. Só que tem um detalhe. Eu quero que vocês observem agora, por favor. A distância que vai de A até C também é o diâmetro da base circular do cilindro. Gente, de A até C não é o raio da base? Sim. E a distância que vai desse centro até o C também não é o raio da base? É. Então, eu acabei de descobrir também, de forma indireta, o diâmetro da circunferência. Então, vou escrever aqui, ó, mais, vírgula, a distância que vai de A a C também é o diâmetro da base circular, da base do cilindro. Gente, isso significa precisamente o quê? Isso implica que, naturalmente, essa distância 6 raiz de 2 é o dobro do raio. Então, quer dizer que o dobro do raio, que é o diâmetro, mede também 6 raiz de 2. Pronto, agora fica fácil, né? Porque eu divido aqui por 2, divido aqui por 2. Aí você chega à conclusão que o raio vai ser igual a quanto? 6 raiz de 2 dividido por 2, vai me sobrar apenas 3 raiz de 2. Então, você tem
o R do problema, o raio da base do cilindro. Agora fica fácil, né? Agora o que eu faço? Eu volto lá naquela expressãozinha que eu guardei, que eu chamei de estrela. Então eu tenho que o volume do cilindro, que é 10πr ao quadrado, 10πr ao quadrado, trocando o R agora por esse valor, a gente tem que 10 vezes o π, vezes o R, que é 3 raiz de 2, só aqui ao quadrado. E agora fazer conta. 10π, que multiplica. Ó, gente, eu vou pegar cada um desses dois numerozinhos aqui e elevar ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? Vai dar 9 vezes. Quanto que é raiz de 2 ao quadrado? Aí você cancela o 2 com a raiz. Me sobra apenas quem? 2. E aí você faz essa multiplicação. 2 vezes 9, 18. Vezes 10, 180. 180 π. Então está aqui, ó, o volume do cilindro vale 180 π. A unidade do exercício é centímetros e, como é volume, centímetros cúbicos. Então, a primeira parte do exercício, ó, já matamos, a gente já matou aqui, ó, 180 π centímetros cúbicos. Se você quiser trocar o π por 3,14, pode, problema algum. Ou se quiser apenas deixar indicado, também pode. Bem, esse é o volume do cilindro. Agora a gente vai calcular a área total do cilindro. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Área total do cilindro. Gente, qual é a formulazinha que a gente usa para calcular a área total de um cilindro? Você tem aquela formulazinha 2πr H mais R. Estão lembrados da fórmula? 2πr que multiplica H mais R. Agora é meramente fazer a substituição e a conta logo em seguida. 2π que multiplica o R, que vale 3 raiz de 2, que multiplica também dentro do parênteses. O H, que vale 10, mais o R, 3 raiz de 2. Paciência para fazer essas continhas. 2 vezes 3, 6. Então, 6π raiz de 2. 6π que multiplica raiz de 2. E vezes, dentro do parênteses, 10 mais 3 raiz de 2. Essa resposta aqui já serve como resposta. Só que normalmente não vai ser essa que vai aparecer numa prova, por exemplo, de múltipla escolha. Se fosse uma prova discursiva, onde você tem que desenvolver e mostrar o seu raciocínio ao professor, você poderia deixar isso aqui como resposta. Mas numa prova de marcar X, 4, 5 alternativas, é bom que você desenvolva mais um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar distributiva. Eu vou pegar essa expressão, vou multiplicar por 10 e depois eu somar essa mesma expressão multiplicada por 3 raiz de 2. Então é isso que eu tenho que fazer a partir de agora. Tá? Muita calma para a gente não errar. 6π raiz de 2 vezes 10. Então 6π vezes 10, 60π. 60π raiz de 2. Está aqui, ó, 60π que multiplica raiz de 2. Mais, agora só, 6π vezes 3 dá 18π. Vou escrever aqui, ó, 18π. Ok. Raiz de 2 vezes raiz de 2 não é raiz de 2 ao quadrado? Sim. Então, a gente vai ter que desenvolver mais esse pedacinho ali, tá? Então, a área total do cilindro vai ser exatamente igual. Vou repetir, 60π raiz de 2, 60π raiz de 2, mais, gente, 18π, que multiplica, esse 2 eu cancelo com a raiz, me sobra apenas quem? 2, ok. Então vai ficar 60π raiz de 2, 60π raiz de 2, mais quanto? 18 vezes 3 vezes 2, 36π. E aí, gente, vocês podem perfeitamente observar que eu posso colocar aqui dentro
e aqui dentro o 12π em evidência, colocando como fator comum em evidência. Então vai ser o 12π que multiplica alguma outra coisa. 60π dividido por 12π vai ficar apenas 5. 5 o quê? 5 raiz de 2. Mais 36 dividido por 12 vai ser 3. Esse π cancela com esse, então acabou a conta. Então eu posso garantir para vocês agora que a área total do meu cilindro, nesse problema, vai ser 12π, que multiplica 5 raiz de 2 mais 3. E a unidade do exercício é o quê? Como é área e é centímetro, centímetros quadrados, e fecha o desenvolvimento da questão. Tem que ter calma, paciência, porque não é difícil, ou os cálculos não são difíceis, mas é um problema que você precisa muita atenção e tirar essas pequenas informações escondidas dentro do texto, dentro da figura e assim por diante. Isso daí é só treino, é prática. Façam bastante exercícios, tá? Muitos, muitos mesmo. Quanto mais vocês fizerem, melhor para o aprendizado de vocês. Questão número 6, a partir de agora. Deixa eu escrever aqui, ó, solução. Vamos ao desenvolvimento. Dois recipientes cilíndricos têm a altura de 40 centímetros e os raios da base medindo 10 centímetros e 5 centímetros. O maior deles contém água até 1/5 da sua capacidade. Essa água é despejada no recipiente menor, alcançando a altura H de... Gente, então olha só. Você tem dois cilindros, esse mais comprido, aliás, esse mais fininho, mais estreito, e esse cilindro mais gordinho aqui, mais largo. Mas os dois têm a mesma altura. Então tu pode observar que a altura que vai daqui até aqui, ó, é a mesma altura para os dois cilindros. Ele falou isso, ó, que os dois cilindros têm a altura de 40. Então vou escrever aqui, ó, 40 centímetros para cada um. Ok. E os raios da base medindo 10 e 5. Esse raio aqui maior mede 10, tá? Então se eu quiser escrever aqui, por exemplo, R grande, eu posso. E esse raiozinho aqui menor, vou escrever de R pequeno, que vale 5. Só para dar um nome a eles, para ficar mais fácil de organizar o raciocínio. Agora prestem atenção, por favor. O maior deles contém água até 1/5 da sua capacidade. Então o que significa isso? Tu vai calcular o volume desse cilindro maior aqui e calcular 1/5 dessa capacidade máxima. 1/5 é exatamente esse nível de água que possui. Então vou calcular o volume desse daqui e considerar apenas 1/5, porque é até nesse nível de água que está cheio. Ou seja, o cilindro não está cheio até o topo, até a sua capacidade máxima. Só tem água até nesse nívelzinho aqui. 20% aproximadamente, né? Que é 1/5. Aproximadamente não, não. É 20%, 1/5. Então vamos começar a calcular. Vou chamar aqui, só para ficar mais fácil, ó, de cilindro 2. Vou chamar aqui de cilindro 1, só para facilitar meu raciocínio. Gente, como que se calcula o volume 2? O volume 2 você calcula a área da base e multiplica pela altura. Só que a base é um círculo, então é πr grande ao quadrado vezes a altura que mede 40, ok? Então vai ficar π vezes o r grande que mede 10 ao quadrado vezes 40. Então a gente chega à conclusão que o volume do cilindro 2 vale quanto? 10 ao quadrado 100, 100 vezes 4, 4.000, não é? Aliás, 400 vezes 10, 4.000. Então a gente tem aqui, ó, 4.000 π, a unidade é centímetros, como é volume, cúbicos. Ok, mas o volume de água no cilindro 2 é apenas de 1/5, 20%. Então vou escrever aqui, ó, o volume de água, né? O volume de água no cilindro 2,
equivale a apenas 1/5 exatamente dessa capacidade máxima do volume do cilindro 2. Ou seja, é 1/5 de quem? De 4.000 π. Gente, 4.000 dividido por 5 vai dar quanto? 800. 800 π. Então tá aqui, ó, 800 π. Então vou escrever. Então, o volume de água no cilindro 2 é de 800 π e o volume é centímetros cúbicos. Show de bola! Agora, olha que interessante que ele falou. Então, vou escrever aqui, ó, o que tem de água no desenho aqui, ó, nesse cilindro, vou escrever aqui, ó, é 800 π. Agora, essa água, ela foi despejada no outro recipiente cilíndrico, que é o recipiente menor. Então, o que ele fez? Ele tirou essa água daqui e fez o quê? Jogou aqui dentro. Então, ele começou a jogar aqui dentro do cilindro. Começou. Aí o cilindro foi enchendo, 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 até que encheu completamente, aliás, despejou completamente a água e ocupou esse nível, que é o nível H. Gente, esse 800 π, ele é esse mesmo 800 π aqui, ó. Pelo fato do cilindro ser mais gordinho do que esse, obviamente que o nível de água vai ser maior. Você perde aqui na largura do cilindro, mas você ganha aqui na altura do cilindro. Então, o que significa isso a partir de agora? O volume de água de 800 π que tinha num, agora tem no outro. É o mesmo volume de água, só que agora num recipiente um pouquinho mais estreito, mais fino. Então quer dizer que, obviamente, o nível da água subiu em relação ao nível anterior. Ok, tranquilo, essa parte eu entendi. Como é que eu faço então para descobrir qual é esse nível H aqui? Gente, você calcula o volume desse cilindro que ficou em destaque de azul para vocês. Então, olha só, você tem aqui, ó, o nível máximo de água até onde que esses 800 π subiu. Só que quando você olha daqui para baixo, você percebe claramente que se formou um novo cilindro. Um cilindro ocupado por essa água. Então, é o volume de um cilindro, menor, obviamente, do que o recipiente propriamente dito. Então, você vai fazer o quê? Você vai calcular o volume em relação a 1, mas ocupado por água. O volume 1 ocupado pela água. Gente, o volume não é área da base multiplicada pela altura? Sim, só que o volume de água no cilindro 1, você sabe quanto que é. É exatamente de 800 π. Então, 800 π vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, o rzinho ao quadrado, vezes a alturinha h. Percebeu? A alturinha h. Por que a alturinha h? Porque percebe claramente que a água que foi preenchida aqui no primeiro cilindro não atingiu a altura máxima, que seria esse nível aqui, a capacidade máxima. Pelo contrário, só veio até aqui. Ó. É essa alturinha h que é o objetivo da questão. Pronto, gente. Agora praticamente acabou o exercício. 800 π vai ser igual a π vezes o rzinho, que vale quanto o rzinho? O rzinho vale 5 ao quadrado, vezes a alturinha h. Meramente fazer conta. Esse π cancela com esse. Então, a gente tem que 800 vai ser igual a 5 ao quadrado, 25. Então, 25 vezes h. Então, h vai ser o quê? Pega esse 800 e divide pelo 25. Então, h é 800 dividido por 25. E aí, gente, ou você faz na calculadora, o que eu sempre sugiro não fazer, ou vocês façam no cantinho do caderno, lápis, borracha, caneta, o que eu aconselho a fazer, ou vocês podem, no próprio desenvolvimento da questão, usar uma pequena malandragem aqui. Ó. Multiplica aqui, por exemplo, por 4 e multiplica também a parte de cima por 4. Porque se você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo resultado, isso não altera o resultado final. Então, a altura H vai ser 800 vezes 4, 3.000
200 dividido por 25 vezes 4, 100. Por que que eu multipliquei em cima e embaixo por 4? Para que acontecesse exatamente isso daqui, ó. Esses dois zeros, eu cancelo com esses dois zeros. Aí ficou 32 dividido por 1, que é o nosso 32, precisamente 32 centímetros, que é a nossa resposta. Então a resposta é 32 centímetros, alternativa A. É a alturinha de água que quando você despejou de um cilindro para o outro, foi até onde que a água subiu no primeiro recipiente. Bem tranquila a questão, tá? É uma questão também inteligente, tá? É uma questão prática do dia a dia. A gente usa isso inúmeras vezes no nosso dia a dia, a gente não se dá conta. Você tira, por exemplo, um copo d'água de uma jarra de água, obviamente, e coloca, por exemplo, dentro de uma xícara para fazer um chá, fazer um café, um expresso, qualquer coisa nesse sentido. Então a gente usa isso aí com certa frequência. Tá? Isso não é um problema fora do nosso dia a dia, não. Então tá aí a questão número 6 e a gente vai agora para a questão número 7. Deixa eu escrever para vocês aqui, solução. Uma questão, gente, são todas questões do Enem, tá? Só de curiosidade para vocês. Pode pesquisar aí que é tudo questão de Enem. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma lata com altura igual a 4 centímetros, é essa latinha aqui, ó. Essa latinha mais baixinha aqui, apesar de ser mais gordinha, a alturinha dela mede 4. E o raio dessa lata mede 6, ó. Aqui o raio, 6 centímetros. Ok. E a outra lata de altura desconhecida. Opa, essa lata aqui, ó. Apesar de ser uma lata um pouco mais estreita, mais fininha, tá? Mas é uma lata, pelo desenho, uma lata mais alta. Ok. E o raio dessa lata mais alta é de 3 centímetros. Então tá aqui, ó, a outra de altura desconhecida e raio de 3 centímetros, respectivamente, conforme mostra a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, V1, olha só, hein? Vou repetir. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, ou seja, o volume V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor, ou seja, V2. Gente, informação bastante importante. Ele falou que V1 equivale a 1,6 vezes o volume V2. É isso que ele falou. Muito importante isso daqui. Aí veio a pergunta, né? A medida da altura desconhecida, que é a altura desconhecida? X. Aí ele falou assim, vale quanto? Qual é o valor de x ali? Vou escrever aqui, ó. X é igual a interrogação. Gente, vocês simplesmente substituem o que vocês sabem. Como é que vocês calculam o volume 1? Esse aqui, ó, é o cilindro 1. Esse aqui, pelo enunciado, obviamente, é o cilindro 2. Como é que se calcula o volume 1? Volume é a base vezes a altura. πr ao quadrado vezes a altura. Então, só que aqui é do 1, ó, é o πr1 ao quadrado vezes a altura 1. Esse volume 1, ele equivale a 1,6 vezes o volume 2. O volume 2 é um volume de um cilindro. Como é que se calcula? πr ao quadrado vezes a altura. Só que é o cilindro 2, então é o R2 e é a altura 2. Gente, vocês montaram uma equação. Agora praticamente o problema acabou. Sabe por quê? Porque vocês podem já começar a simplificar algumas coisas. Por exemplo, esse π aqui, ó, você anula com esse π. Então vai te sobrando um monte de coisa que você já sabe. Tá? Então você tem aqui, ó, que o R1 ao quadrado. Quem é o R1 ao quadrado? O R1 ao quadrado é 6. Então 6 ao quadrado vezes a altura 1. Quem é a altura 1? 4. Então 6 ao quadrado vezes 4 vai ser 1,6 vezes o R2 ao quadrado. Quem é o R2 ao quadrado? É o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes a altura 2. Quem é a altura 2? É o seu x. Prontinho, gente. Bem tranquila a questão. Vou fazer a continha agora.
6 ao quadrado, 36. Quanto que é 36 vezes 4? Bem, 36 vezes 4 dá 144. Então, 144 vai ser 1,6 vezes 3 ao quadrado, 9. 9x. Meramente fazer uma questão de conta agora, tá? Então, 144 vai ser igual. Quanto que é 9 vezes 1,6? Vamos fazer a continha? Vamos lá. 6 vezes 9, 54. Vão 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Então tá aqui, ó. 14. Então vai ficar o quê? 9 vezes 1,6, 14,4. 14,4 vezes x. Aí o que você faz? Esse 14,4 que está multiplicando, se joga para o outro lado, dividindo. Então o x vai ser exatamente o quê? 144 dividido por 14,4. Gente, vocês se dão conta que essa parte de cima é 10 vezes maior do que a parte de baixo? 14,4, se você multiplicar por 10, não dá 144? Sim, então isso aqui vai dar precisamente o quê? 10, é o valor do x. Então x é igual a 10. E a unidade do exercício está onde? Ó? Centímetros. Então está aqui, ó, centímetros, e a gente finaliza o nosso exercício. Se o x é igual a 10, a altura desconhecida é qual? É a letra B, 10 centímetros. Mais uma questãozinha do Enem aí. Isso aqui é importante para que essa questão? Porque às vezes você precisa de achar uma lata mais adequada para você comportar, para você armazenar o mesmo produto. Às vezes você prefere não usar, por exemplo, uma lata muito alta, mas uma lata mais baixinha. Por quê? Porque se for uma lata muito alta, durante uma viagem dentro de um caminhão, por exemplo, de milhares e milhares de quilômetros de distância percorrida, essa lata pode tombar no meio do caminho por qualquer motivo. Então você às vezes faz uma lata mais baixa, que ela se estabiliza melhor, né, dentro de uma viagem, apesar dela ser um pouco mais larga. Você perde na largura, mas você ganha na altura, na estabilidade do produto dentro de um caminhão. E aí você pode ficar inventando vários motivos para você, por exemplo, escolher uma lata 1 ao invés da lata 2. Por exemplo, o que eu deixaria de sugestão para vocês fazerem aqui? Calculem a área total da lata 1, calculem a área total da lata 2 e ver qual que é a que gasta menor área, menor material para ser produzido. E aí vocês podem tirar alguma conclusão. Na questão de custo de material, qual que seria mais barato? Qual que seria mais interessante você produzir? A lata 1 ou a lata 2? Obviamente que é aquela que gasta menos material, aquela que tem menor área, né, para você produzir. E aí fica essa curiosidade. Qual que seria mais interessante aí na questão de custo? Porque volume por volume, as duas seriam o quê? Uma é 1,6 maior do que a outra. Tá, tranquilo. Mas e de área? Aí fica essa curiosidade, tá? Depois calcula e vê para mim qual que é a mais barata na questão de área. Se é a área 1, se é a área do cilindro 1 ou se é a área do cilindro 2. Questão número 8 agora. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui, ó. Solução. Ok. Prontinho. Vamos ao desenvolvimento a partir de agora. Dois cilindros, um de altura 4 e o outro de altura 6, tem para perímetro de suas bases 6 e 4 respectivamente. Se o volume 1 é o volume do primeiro e o volume 2 é o volume do segundo, então, aí gente, o que ele fez aqui? Ele te apresentou alternativas. Em que sentido? Ele estabeleceu relações entre os dois volumes, entre os volumes dos cilindros 1 e 2. Por exemplo, na letra A, será que o volume 1 é o mesmo do volume 2? Ou de outra forma, será que o volume 1 equivale a 2 vezes o volume 2? E foi estabelecendo relações. Então vamos montar o nosso desenvolvimento aqui. Dois cilindros, um de altura 4 e o outro de altura 6. Então vou escrever aqui, ó.
A altura do cilindro 1 mede 4. Vou escrever aqui, ó, a altura do cilindro 2 mede 6. Ok. Tem para perímetro de suas bases 6 e 4, respectivamente. Então, vou escrever aqui, ó, o perímetro do cilindro 1 mede quanto? 6. E o perímetro do cilindro 2 mede quanto? 4. Ok. Aí perguntou o seguinte, ó, se o V1 é o volume do primeiro e o V2 é o volume do segundo, então qual que é a relação correta entre os dois volumes? Então vou escrever aqui, ó, vou colocar só para organizar, é uma relação entre V1 e V2. Qual é a melhor relação que existe entre os dois aqui? Gente, perímetro de cilindro, o que significa isso precisamente? Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Os dois cilindros têm para perímetro de quem? Perímetro das suas bases. Gente, perímetro das bases, o que é o perímetro da base? É a circunferência das suas bases. Perímetro da base é a circunferência da base. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Se for para eu calcular o comprimento C da circunferência 1 da base 1, circunferência você não calcula pela fórmula 2πr? Exatamente, 2πr, só que é o raio 1, porque é o cilindro 1. Ele te falou que o perímetro, cadê? Ó? O perímetro 1 mede 6. Então, o contorno da circunferência do primeiro cilindro, da base do primeiro cilindro, mede 6. Então, eu tenho que 6 vai ser igual a 2π vezes o R1. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer exatamente o isolamento do R1, tá? Deixando o R1 de um lado, pego esse 2π que está multiplicando e jogo ele para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que o C1, aliás, desculpa, C1 não, R1, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Eu tenho ali que o R1 isolado fica como? 6 dividido por 2π. Simplificando isso aqui, R1 fica 6 dividido por 2, 3. 3 sobre π. Então, essa informação eu guardo. Vou fazer agora o mesmo raciocínio em relação ao cilindro 2. Como é que se calcula o perímetro ou o contorno da segunda circunferência da base do segundo cilindro? Você calcula a circunferência como? 2πr, no caso R2. E você faz a mesma analogia. O perímetro desse segundo mede quanto? O contorno mede 4. Então, 4 vai ser exatamente igual a 2πr2. De novo, eu deixo o R2 isolado, pego esse 2π que está multiplicando e jogo para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Então, você chega à conclusão que o R2 vai ser exatamente o quê? 4 dividido por 2π. E aí você conclui que o R2 vale o quê? 4 dividido por 2, 2. 2 sobre π. Então, você tem o R1 e você tem o R2. O R1 está aqui, o R2 está aqui. Show de bola. Agora vamos para os volumes, tá? Porque ele quer saber uma relação entre volumes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora o volume 1, depois eu calculo o volume 2. Volume 1, como é que você calcula? É a área da base πr ao quadrado vezes a altura. É lógico que aqui é o R1 e aqui é a altura 1. Então, a gente tem π vezes o R1 ao quadrado. O R1 ao quadrado é 3 sobre π ao quadrado. Então, está aqui, ó, 3 sobre π ao quadrado, vezes a altura 1. Quanto que é a altura 1? A altura 1 mede 4. Então, você tem que o volume 1 vai ser igual a π, ok, que multiplica 3 ao quadrado vai ser 9. Aqui, π ao quadrado é π
ao quadrado, e aqui na frente vezes 4. Então você conclui que o primeiro volume é 4 vezes 9, 36. Aqui é π ao quadrado. Você pode cancelar um π em cima com um π embaixo. Então embaixo fica apenas π. Então esse é o volume 1, ó, 36 sobre π. Ok, tranquilo. Agora eu vou fazer o volume 2. Vamos fazer aqui, ó, o volume 2. Como é que se calcula o volume 2? É a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Óbvio que aqui é o raio do segundo, e aqui também é a altura do segundo. Então, π, o R2, quanto que é o R2? O R2 é 2 sobre π. Então, tá aqui, ó, 2 sobre π, só que é esse R ao quadrado. E aqui multiplica pela altura 2. Quanto que é a altura 2? 6. Então, como é que vai ficar essa brincadeira agora? Π está aqui, ó, vezes 2 ao quadrado, que vai dar 4. Π ao quadrado vira π ao quadrado. E aqui no final, vezes 6. E aí a gente chega à conclusão que vai ficar 6 vezes 4, 24. Aqui é π ao quadrado. Eu posso cancelar um π em cima com um π embaixo e vira apenas π na parte de baixo. Então você tem que o volume 2 é 24 sobre π. Ok, gente, olha só que interessante. Vou até fazer essa marcação aqui para vocês. Ó, vou até colocar com uma outra cor. Você tem o volume 1, está aqui. Ok. Agora você tem o volume 2, está aqui. Ok. Agora você tem que buscar estabelecer uma relação entre esses dois valores, entre o volume 1 e o volume 2. Gente, olha só que interessante. Como que você pode estabelecer a relação entre 1 e 2? Observe que nas alternativas, ele está sempre te perguntando o seguinte, ó, quantas vezes 1 é maior ou menor em relação ao 2? Aqui ele está te falando que, ó, que o 1 é exatamente igual ao 2, que o 1 é 2 vezes o 2, que o 1 é 3 vezes o 2, que o dobro do primeiro volume equivale ao triplo do segundo, que o dobro do primeiro é exatamente igual ao segundo. Então você percebe que você tem uma constante ali, um fator multiplicativo. Então o que eu poderia fazer aqui? Vou até colocar um asterisco. Você pode fazer exatamente o seguinte, ó, que a relação entre exatamente quem? V1 e V2 pode ser através de um fator multiplicativo. Por exemplo, você pode afirmar que o V1 equivale a um número K qualquer, uma constante K qualquer, multiplicado pelo, pelo K2 não, pelo V2, desculpa aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Que o V1 equivale a alguma coisa vezes o V2. Simples assim. E agora você iguala as duas expressões que você tem. Você tem quanto que é o V1, você tem quanto que é o V2, e agora é só descobrir qual é o fator multiplicativo nessa relação entre um e o outro. Quem é o V1? O V1 é 36 sobre π. Vai ser igual a K, que multiplica o V2. Quem que é o V2? É 24 sobre π. E agora você começa a simplificar. Por exemplo, esse π você cancela com esse. Aí te sobra 36, é exatamente igual a K, que multiplica 24. Dá para simplificar mais? Dá. Por exemplo, observe que tanto 36 quanto 24 são múltiplos de 12. Então dá para dividir por 12 simultaneamente. Seria isso. Então 36 dividido por 12 vai ser 3. É igual a K, que multiplica 24 dividido por 12, 2. Então o que você faz? Deixa esse K quietinho e joga esse 2 que está multiplicando para o outro lado. Então você chega à conclusão que o K é igual a 3 sobre 2. Olha que super interessante que você tem aqui. Se o K é igual a 3 sobre 2, assim, vírgula, temos 2 pontos. Olha que interessante.
V1 vai ser igual ao K que você acabou de descobrir, que vale quanto? 3 sobre 2, que multiplica o V2. E agora você pode fazer a velha conhecida multiplicação cruzada. Joga esse 2 para o outro lado multiplicando. Então, 2V1 é igual a, o que sobrou? 3V2 é igual a 3V2. Por acaso, tem essa alternativa lá, entre A, B, C e D, que o 2V1 é 3V2? Olha só, 2V1 é exatamente igual a 3V2. Então a resposta seria a letra D e a gente finaliza o nosso exercício. 2V1 é igual a 3V2. Se vocês estiverem se dando conta, vocês podem perceber que são questões com cálculos aparentemente simples. Num primeiro momento simples. É a interpretação que vai mandar vocês fazerem. Então vocês têm que ter esses fundamentos básicos na cabeça de vocês. Isso é ensino fundamental. Todas essas continhas que a gente fez são de ensino fundamental. A gente só está pegando essas informações e aplicando dentro da matéria, que são sólidos, que são os cilindros, que são os volumes dos cilindros, e colocando em prática. Mas a matéria é de ensino médio, mas com cálculos de nível fundamental. E aí, gente, é treinar, 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 treinar insistentemente, permanentemente. Questão número 9, a partir de agora. Deixa eu escrever ali para vocês. Solução. Uma questãozinha também bem interessante. Olha só, tudo questão de Enem, hein? Um artesão, ele fabrica vários tipos de potes cilíndricos. Ele mostrou a um cliente um pote. O raio de base, o raio desse pote que ele mostrou para o cliente dele, o raio ele tinha medida A, e a altura desse pote que ele mostrou para o cliente tinha altura B. Ok. Esse cliente, por sua vez, ele quer comprar um outro pote. Que tipo de pote que ele quer comprar? Ele quer comprar um pote com o dobro do volume do pote que foi apresentado. Gente, então olha só. O fornecedor, o lojista, o comerciante chegou para o cliente e falou assim: ó, cliente, ó, eu tenho esse pote aqui, ó, te interessa? Aí o cliente chegou e falou assim: não, isso aí não me interessa não, eu quero um pote que caiba 2 vezes mais. Ou seja, eu quero um pote com o dobro do volume desse que você me mostrou. E aí, o que o artesão fez? Ele falou assim: eu tenho alguns aqui. Vê se algum deles te interessa, então. O artesão fez o quê? Ó? O artesão diz que possui potes com as seguintes dimensões. E apareceu, ó, pote 1, raio A, altura B, 2B. O pote 2, raio 2A e altura B. O pote 3, raio 2A e altura 2B. Pote 4, raio 4A e altura 2B. E pote 5, raio 4A e altura 2B. Então o comerciante apresentou para ele 5 possibilidades de pote e vê qual deles interessava. Aí, o pote que satisfaz a condição imposta pelo cliente é o qual dos potes? 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos lá. Olha só, gente. O artesão, vou escrever aqui, ó. O artesão. Qual foi o pote que ele apresentou? Então, o volume foi exatamente igual, eu vou chamar de volume A, volume do artesão. O volume A, que é o pote apresentado pelo artesão, é πr ao quadrado vezes a altura, que é um pote cilíndrico. Ok. O raio vale quanto? Olha só, o cliente mostrou ao cliente. Qual pote? O pote de raio A e altura B. Raio A, hein? Então vai ser raio A ao quadrado e altura B. Então tá aqui, ó. Então vou escrever para vocês. Então o volume do pote apresentado pelo artesão é π ao quadrado B. Ok, esse foi o pote, o volume do pote apresentado pelo artesão. Agora, e o pote que o cliente quer? Ele falou que ele quer um pote com o dobro do volume. Dobro do volume do pote apresentado. Ó. Dobro do volume do pote apresentado.
Então o cliente quer, tá, eu vou escrever assim, ó, o volume do pote desejado pelo cliente é 2 vezes o volume do pote apresentado pelo artesão. Ou seja, é 2 vezes quem precisamente? Π A ao quadrado B. Então, gente, moral da história, o volume que o cliente quer tem que ser exatamente o quê? 2π A ao quadrado B. Ok. Aí a pergunta é, desses potes 1, 2, 3, 4 e 5, qual que atende a essa condição aqui, que é a condição imposta pelo cliente? Vamos analisar. Vou pegar o primeiro pote e fazer a continha para ele. Então vou escrever aqui, ó, volume do pote 1, raio A, altura 2B. Então vamos lá. Volume como é que é? É πr ao quadrado vezes a altura. Então vai ficar o π vezes o raio do pote 1. O raio do pote 1 é A. Então π A ao quadrado vezes a altura do pote 1. A altura do pote 1 é 2B. 2B. Ajusta isso aqui, gente, por favor. Vou colocar o 2 na frente do π. Então fica 2π. E sobrou o que? A ao quadrado B. Ô, gente, 2π ao quadrado B. Vê se não é exatamente o que o cliente queria. Então, de imediato, já é a resposta. Entendeu? De imediato já é a resposta. Tá? Então, o pote que satisfaz a condição imposta pelo cliente é exatamente o pote 1. O pote 1 é exatamente a alternativa A. É essa aqui. E a gente finaliza o exercício. É assim que se estuda, é assim que se faz, é assim que se aprende, fazendo. Várias e várias questões, sempre, incessantemente, sem cansar. Mesmo que esteja cansado, para, respira, toma uma água, toma um ar fresco e volta daqui a 10, 15, 20 minutos, mas jamais podem deixar de fazer bastante exercício. O que vocês têm que fazer? Pegar cada uma dessas questões e estudar o desenvolvimento, entender todos os passo a passo que foram feitos e logo em seguida tentar um por um, questão por questão, resolver sem olhar o desenvolvimento. Sem olhar o desenvolvimento. Se vocês conseguirem fazer para todas essas 9 questões que a gente fez, por exemplo, até agora de cilindros, podem ter certeza que vocês estão no caminho muito bom, muito bom. Eu paro por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Se vocês precisarem, é só me procurar. Eu atendo sempre com grande carinho cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!